Então, é exatamente isso. Esse medo, ele está bem arraigado ali na nossa mente inconsciente, que é a mente do ego, e aí ele vende esse medo para nós. Então, nós compramos esse medo. Então, eu me separei, entre aspas. Aí eu tô com medo de voltar porque eu vou ser punida. E ele vai ser tirano comigo, ele vai descontar em mim, porque eu infringi uma lei, eu decepcionei, passa um monte de coisa, tá? Isso tudo no nosso inconsciente, nós não sabemos disso. Alguma parte sim, mas a maioria não. Então, esse medo que é do ego gera culpa e da culpa gera autopunição. Eu começo a me punir. Ah, eu vou ser punida mesmo de qualquer jeito por ele. Então, entre ele me punir ou eu mesmo me puno. Então eu começo a ter problemas de dinheiro, trabalho, relacionamento, saúde. É. Porque eu acredito em toda a historinha que o ego me contou aqui, eu acredito nela. Porque assim, ele me fez acreditar que é ele que vai me dar as recompensas. Então, só que ele solta migalhas, né? Então, por exemplo, você um dia está bem, outro dia você não está muito bem. No dia que você está bem, você ganha um pouquinho de dinheiro, no outro dia você não ganha nada. Aparece umas coisinhas ali, aí ele se faz de amigo. Quando você entra no processo de despertar pela alma, que é um chamado que não dá para recusar, porque se você recusa, você começa a ter, começa até a ter manifestações no físico, né? Porque o chamado da alma, quando ele é forte, ela é obstinada, ela vai até o fim. Então, você entra em Que depressão, tipo. você fica É. triste. Bah. É um chamado que vai ter ali dentro. Então, o que acontece com o ego? Ele sabe que você está escutando esse chamado. O que ele faz? Resistência. Porque todo sofrimento só pode vir desse lugar. Não existe sofrimento em Deus. Bah. Então, só esse lugar te vende isso. Então, ele sabe que ele está sujeito a desaparecer, entre aspas, porque não é um desaparecimento. Embora o livro lhe venda como desaparecimento do universo. O que é o desaparecimento do universo? O desaparecimento do ego. Então, esse ego, ele é integrado, ele é dissolvido dentro da mente de Deus. Porque ele é só um pensamento. Tá conseguindo pegar? Sim, tô conseguindo pegar. E Continua, aí, continua. olha a sistemática disso aqui. Então, o Advaita Vedanta, né? Eu não sou uma estudante profunda, porque é um conhecimento que precisa de muita dedicação, muito empenho, mas eu pego algumas aulas por semana, gratuitas, né, de um grupo que estuda isso e traz essas informações dos realizados do Oriente, né? Do Oriente não, do Oriente, que são principais da Índia. E ali eles só focam no ser, no eu, na presença. Eles não perdem tempo com esse ego, porque para eles não existe. É, de certo, eles já transcenderam, né? Transcenderam Já essa ideia de transcendeu. matéria, mas pra Sim. gente que tá aqui ainda, não tem como. Tu tem que entender isso aqui E primeiro, né? se você. Não, não, nós estamos no processo. O importante é ter iniciado o processo. Por quê, Val? Quem é que está fazendo o desdobrar da consciência? Quem tá fazendo? É. Quem está se desdobrando aqui? Quem está se Se revelando, como é no que fala? caso. Se autorrealizando?
Se revelando, mostrando a verdade, tirando os véus. Eu acho. É Deus, Presença, né? É a presença, né? presença, não é você, porque você não existe. Me diz isso. Você não existe. Você não pode fazer isso. Ai, Sou eu que Senhor. estou te falando? Não, tá lá no Joel. Eu escrevi hoje lá no WhatsApp. Você que acha que está aqui, ou né, está aqui dentro do tempo e espaço, você é Você uma não projeção existe. dentro de uma mente. Então, assim, o Filho de Deus está projetando uma imagem chamada Val. Uma das imagens é a Val, a outra imagem é a Vanessa, a outra imagem é a Andréia, a outra imagem é o Joel, outra imagem é o Sandro, só que em níveis de consciência diferentes, tá? Aham. Então, eles não se preocupam mais com isso. O foco todo do puro não dualismo é ir para o eu, é ir para o ser, para o absoluto. Porque esse universo é uma projeção dentro de uma mente que está aqui criando imagens. Por isso que nós da aula da mala, é o que Joel fala, ela não poderia ter sumido, porque ela é uma extensão minha, ela está na minha mente. Então, alguma coisa na mente do Joel, do inconsciente do Joel, projetou o sumiço do Nala. E aí ele vai para o inconsciente dele e faz a pergunta: onde foi que eu falhei? Aí ele recebe a resposta. Aquilo se resolve no campo da matéria. E é aquilo que a gente falou, a gente não pode resolver algo no mesmo nível em que se encontra. O que, que é isso? Eu não posso resolver matéria com matéria. Se eu estou com alguma coisa falha na matéria, eu tenho que resolver isso, o que antecede a matéria. E o que antecede a matéria? O espírito, O espírito. que é o que eu sou. Então, É. Val, vamos falar de uma coisa aqui prática da vida. Se eu estou projetando escassez, miséria, dificuldades, eu vou no meu inconsciente e pergunto lá, que projeção é essa que eu estou fazendo, que eu estou acreditando? Eu estou acreditando em quem? Se isso não é de Deus, eu estou acreditando em uma outra coisa. Dá. Se eu sou o que eu sou, éramos deuses, manifestações divinas não tem nada disso, não tem falta. Quem é que está me vendendo que eu tenho que ter falta? O ego. E eu acreditei nele. Então, eu peço para o Espírito curar a minha mente dessa falta, me fazendo lembrar de quem eu sou. Que é o que Joel faz, mas no sentido assim, dele ir para a consciência, sentar ali em meditação e saber que ele é um com o Pai. Então, ele resolve nesse campo da consciência a sua integração ali, a integridade dele com a perfeição. Nada de ruim pode acontecer, porque só aquele lugar existe. E a gente, como já iniciou aqui o texto, eu vou complementar essa frase aqui do João. E o modo de retornarmos ao jardim é nos livrarmos dos pares opostos. Que eu fiz, na verdade, eu dei poder ao ego e o ego fez esses pares opostos para mim. Então, olha só, é nos livrarmos. Eu tenho que tirar esse pares opostos de qualquer jeito da minha consciência ou do inconsciente, que pode estar lá oculto. Eu não posso acreditar mais que existe bem e mal. Porque até mesmo o que é bom pode estar equivocado. Tá? Obtemos a completa harmonia quando não desejamos o bem mais do que desejamos o mal.
Pois quando desejamos algo, embora pensando estar a desejar o que é bom, não temos meios de saber se o nosso desejo satisfeito resultará em bênção ou dano. É o que eu acabei de falar. Você não sabe a verdade. Por quê? Porque aqui nós temos percepções certas e percepções equivocadas. Eu não sei se isso é bom. Quem foi que me disse que isso é bom? Às vezes, nós podemos levar isso para o campo profissional, né? Isso foi uma experiência particular de muitas e muitas vezes, quando eu desejava estar numa determinada empresa. E eu queria entrar naquela multinacional de qualquer jeito. E eu entrava. Depois virava um inferno. Era o inferno na Terra para mim. Então, eu achava que aquele desejo de estar naquele lugar era um bom negócio para mim. Mas eu não me deixava ser guiada pelo Espírito, porque eu era ignorante. Eu não sabia que tinha que ser guiada pelo Espírito. Então, podemos dizer que eu tomei muito na cabeça, porque eu trabalhei em muitas multinacionais. Algumas melhores do que outras, claro, né? Mas, no geral, foi muita dor de cabeça. Então, é o que ele quer dizer aqui. Eu abandono o desejo. Os desejos são do ego. E a pessoa, ela confunde desejo com vontade. A vontade vem da alma, a vontade vem do espírito, porque a vontade ela é uma com o Pai. Que seja feita a sua vontade. E a vontade dele nunca está equivocada. Tá? Continuando aqui, ó. Mesmo uma coisa aparentemente desejável e muito percebida, como ter muito dinheiro, e a gente às vezes passa pela mente, né? Porque o ego adora trazer fantasias, pode ser danosa e destrutiva, como muitas pessoas penosamente descobriram. Porque aquilo não foi trazido dentro de uma paz na mente, foi trazida pelo ego. Né? Então, tome cuidado com o que desejas, porque tu vais obter o que desejas, né? Vamos descer um pouquinho aqui. Os ensinamentos tradicionais da metafísica concordariam que devemos nos elevar acima do mal, mas continuam a espreitar o bem à distância, na esperança de ver o mal transformado em bem. E é aí que cometem um erro que resulta na incapacidade de atingir a harmonia total. Enquanto nos fizerem acreditar que algo seja bom e que algo seja ruim, ficaremos fora do jardim do ego. Por quê? Porque essa questão de acreditar nos opostos não tem nada a ver com a mente de Deus, não tem nada a ver com a consciência. Ela é neutra, porque ela não julga. E o bem e o mal, ele entra num campo de julgamento. E eu posso estar equivocado nesse julgamento. Enquanto nos fizerem acreditar que algo seja bom e que algo seja ruim, ficaremos fora do jardim do ego. Um dia com saúde e outro doentes. Um dia jovens e com vitalidade e outro dia velhos e fracos. Esses pares de opostos se alternam de maneira cíclica. O que é isso? Porque oscilam. Você não vai ter um período permanente, eterno, em um só. Por quê? Porque esses pares de opostos, eles são deste lugar, são deste mundo. E é dentro desta configuração que o ego sobrevive. Por isso que eles se alternam. É a lei da impermanência que nos vende, né? Então, você
vê aí gente falando, não, mas a lei da impermanência é a lei do equilíbrio do universo. Sim, acaba sendo uma lei do equilíbrio. O universo, ele trabalha dessa forma, né? O Hélio traz muito disso, por quê? Porque a massa ainda precisa disso. Mas tudo aquilo que é transitório e que é mutável não é real. Só quando não desejarmos a harmonia e a riqueza, mais que a pobreza e a discórdia, e buscarmos apenas o que era original e primordial no Éden, ou seja, o que antecede tudo isso aqui, o que vem antes de tudo isso. Eu tenho que ter uma busca pela presença só, eu tenho que ter uma busca só pela paz, só pela harmonia daquilo que eu sou, da verdade que eu sou, nada mais além disso. Subiremos para além dos pares e opostos para entrar na vida eterna. Eu estava conversando com a Andréia ontem, depois da aula, e a gente estava falando do dinheiro, né? Oi, Aham. quer falar alguma coisa? Não, não, tô só concordando contigo, assim. Então, assim, nós estávamos falando disso, né? Quando você está numa situação difícil financeiramente, isso aconteceu comigo recentemente. Eu fui passar um cartão e eu sou meia doida, né? Eu não olho para conta. E o cartão não passou. Aí eu fiz, vixe, eu falei, eu não sei de nada, Jesus. Aí eu fui para casa, né? Falei, não sei de nada, o que está acontecendo aqui, a gente vê isso depois. Aí passou, eu desencanei, fui estudar tal. Quando chegou no dia seguinte, eu acordo, aí eu fui olhar meu celular, tinham 3 pedidos de produto para mim, Olha só. de 3 clientes. Aí, naquele momento, eu fui ter de um impulso emocional, né? De nostalgia. Aí Jesus veio e falou assim: opa, para. Não, 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 não. Não tem significado isso. Aí eu falei: é verdade. Só que são números. O que significa isso? Ele, pois é uns números aí que eu tô vendo, é só isso. Por quê? Se eu entro na do ego, de dar significado para aquilo que eu estava recebendo, que não foi o ego que trouxe, não foi a presença que me trouxe, porque eu saí da identificação, eu não julguei a minha situação que aconteceu no dia anterior, né? Hum, Eu deixei aham. passar, porque eu confiei na presença, né? Eu não fiquei, eu só fiz vixe, né? Porque eu falei, eita, aí, porque não tem como faltar, entendeu? É impossível. E aí foi suprido, porque realmente, como a gente fala no curso de milagres, é a recompensa pelo estudo. Depois eu vou explicar o que significa isso. Eu não tenho que dar importância para isso. Porque se eu der importância, eu caio justamente nisso que o Joel está falando. Só quando não desejarmos a harmonia e a riqueza mais que a pobreza e a discórdia, e buscarmos apenas o que era original e primordial no Éden, subiremos para além dos pares opostos para entrar na vida eterna. Nesse estado de consciência, estamos puros o bastante para habitar o jardim do Éden, que é um estado de ausência de desejos, de contentamento com o ser em maiúsculo. Quando ele coloca ser maiúsculo, é a presença. Tá? É, Então, nesse momento, quando você não fica nem triste e nem contente, né? Nem feliz e nem infeliz com que nada aconteceu com você, você saiu do páreo de opostos. eu fico imaginando quantas pessoas vão querer desistir de, de ter qualquer coisa aqui para se contentar só com a presença.
né? Isso não é para, como dizia o Sandro, é para meia dúzia. Se é para meia dúzia, é para mim, entendeu? Ele dizia isso, se é pra meia dúzia, é pra mim. Eu lembro disso. Eu vou mandar esse vídeo lá no WhatsApp. É que, você lembra? É do Clóvis de Barros, né? Pô, se isso aqui eu não estou entendendo e é para meia dúzia, então é para mim. Eu tenho que estar entendendo isso aqui. E eu sou meio assim também. Eu não me conformo de eu não estar entendendo alguma coisa. Como assim não estou entendendo? Tem que entender. É, Então, essa assim, experiência. eu também, muita coisa, eu entendia muito menos. Agora eu já entendo um pouquinho mais, mas eu quero entender. Sim, Eu quero. caraca, tu tem inteligência do Criador aí dentro, todo conhecimento é dado do céu. Como assim a gente não vai entender essa coisa aqui, feita pelo ego ainda? De forma alguma. E, nossa, dá até faniquito na gente. Então, essa experiência é só para você entender que, assim, quando você chega naquele nível que zerou, mas o seu estado mental ele não se alterou, você está no caminho, tá no caminho. Porque isso aqui é ilusão. Não que a gente não tenha que receber, porque já é tudo seu, que é o que Joel fala direto aqui nas obras. Já é tudo seu, a gente não pede por coisas. Nem devemos, porque quanto mais eu peço por coisas, eu estou afirmando a falta, eu estou afirmando que eu estou em falta. Na verdade, é um estado de tranquilidade, é um estado de, de, de descanso, essa é a palavra certa. Que eu descanso na minha consciência, porque eu sei que tudo que eu preciso está lá. Ela só precisa vir para o campo da manifestação, que é o espírito que manifesta. Mas se o meu estado mental ou o meu estado emocional estiver comprometido, estiver rompido pelos desejos, rompido pelos sentimentos do ego, eu vou ter dificuldade mesmo de trazer isso para a vida prática. Tá? E a gente continua aqui. A pureza original de Adão e Eva, que é o filho criado, né, dentro das qualidades e atributos de Deus, consistia nessa ausência de desejo. Eles não precisavam desejar nada. Eles já eram, né? São, né? Porque não existe passado. Nunca nasceu e nunca morrerá. Eles eram da substância de Deus, olha aí. E recebiam tudo de que necessitavam pela graça de Deus. 2 pontos. Deus era seu próprio ser. Ser minúsculo. Que aí ele quer dizer o quê? Que é Adão e Eva, né? Era a sua vida. Deus formara e governava seus corpos. Aqui, na verdade, é só uma metáfora, tá? Porque não existem corpos. Todos os dias se regozijavam das coisas boas da vida, até que, no meio desse paraíso, a ideia de bem e de mal se insinuou em suas consciências, que é aquela, aquela ideia de como seria ser separado. Depois disso, não mais saíram para o mundo, onde se tornaram o homem e a mulher da terra. Eles mudaram do estado de felicidade completa do ser, que é Deus, o ser puro, perfeito, para o estado de consciência no qual tinham de ganhar a vida pelo suor da fronte, pela sua mente. Pela sua mente, olha aqui. E ter os filhos com dor. O que é os filhos com dor aqui? Não é o filho físico, é toda a manifestação que vem de nós. Tudo é sofrido. A gente pena para ter as coisas, a gente pena para manifestar. A gente está sempre nessa gangorra de uma hora tem, outra hora não tem, uma hora está com saúde, outra hora não está. Então, os filhos aqui é uma metáfora que ele está usando, ele está falando das coisas desse mundo, né? Aqui. Enquanto mantivermos aceso o conhecimento do bem e do mal, ou seja, enquanto eu estiver no meu inconsciente ainda, porque eu não sei, eu estou acostumada com o bem e com o mal aqui, para mim é normal, por isso que eu falo que é inconsciente, eu não sei
que isso aqui não é da mente unificada. Nós também estaremos vivendo no mundo como Adão e Eva, que foram expulsos do Éden, que na verdade não foram expulsos, eles acham que foram expulsos, que estão separados. Estaremos sujeitos às vicissitudes e às mudanças, aos acidentes, às limitações e à velhice. Olha, até isso. Nem velhice existe. Bah. No 8º capítulo de Romanos, lemos que o homem de carne, isto é, o homem Adão, que é aquele que a Bíblia traz como o verbo se fez carne, né? Não pode agradar a Deus, não está sobre a lei de Deus, e só é filho de Deus se o Espírito habitar nele. O que ele quer dizer com isso aqui? Não é que a gente não está com o Espírito Santo, não é que a gente está ausente de Espírito. Todos nós temos o Espírito, porque isso é um direito nosso. O que ele quer dizer aqui é que eu não reconheço ele. Você está entendendo? O homem de carne, ele não reconhece o Espírito como sendo o seu guia, o seu suprimento, a sua substância, a sua realidade. Ele acha que isso não é o que te move. Por isso que tem uma parte na Bíblia que diz assim, que quando eu Porque estiver tudo começa você estiver em mim e eu estiver em vós, você dirá para aquele monte, mude para outro lugar, e o monte vai se mudar. Também, né? porque ele também não é real, né? E você pode mudar ele na sua mente. É uma imagem. O monte é uma imagem da sua mente, é uma projeção sua. Se você quiser mudar um monte, você muda. E o povo levando só para o conceito de fé, quando na verdade tudo aqui é uma imagem. Eu que estou falando? Não, está nas obras do Joel. É Não verdade. esqueçamos, contudo, que nós não somos dois. Pega essa. A gente acabou de falar que não existem dois. É, só existe um, né? Não há um homem real e outro irreal. Olha isso aqui, Val. Isso aqui vai dar um nó agora. Isso aqui vem de encontro com o Advaita, com o puro não dualismo, quando eles falam o seguinte: essa imagem aqui, Val, Vanessa, Andréia, ela é irreal, porque ela é uma projeção de uma mente. Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. Não há um homem real e outro irreal. Assim como não há um universo real e outro irreal. Só há um universo, que é o universo de Deus. Um universo. E é real. Só há um de você. E é real. Bah. Quem interpreta isso aqui sem fazer um paralelo com o puro não dualismo? Por isso eu queria fazer um curso do Trovejar, porque o Trovejar ele é sensacional. Mas Vanessa, travou? isso daqui, quem é esse real? É o filho que nunca se separou de Deus, que não está aqui. Travou, agora voltou. Está me ouvindo? Aham, agora tô. Então, beleza. Daqui a pouquinho a gente já termina e qualquer coisa a gente continua na semana que vem. E aí emenda já não tem problema. Então, olha só. De fato, o homem de carne é o homem real mesmo antes de o Espírito de Deus despertar nele, pois o primeiro e o último Adão são ambos seres espirituais. Então, assim, esse homem de carne aqui, que nós estamos vendo a imagem aqui, ele está falando que o que antecede esse homem de carne é o Espírito, que já está nele antes mesmo dele aparecer aqui, entre aspas, né? Aham. São ambos seres espirituais. Aquele era puro antes de ser expulso do Éden, e este purificado após o seu retorno. O que ele quer dizer aqui?
Quando eu saio do pares opostos, eu paro de acreditar nessa mente do ego, nessa dualidade, nessa irrealidade, a minha mente volta a ser pura, ela volta a ser perfeita. Porque, assim, ele está dizendo que é o retorno. Não existe retorno, de fato, porque nós nunca saímos do lugar do céu, tá? Nós estamos ainda sonhando, estamos projetando. Mas esse retorno, o que ele quer dizer? É só uma metáfora para dizer o seguinte: eu volto, saio dessa mente doente, dessa mente do ego, e retorno para a mente de Deus. Sim. E assim é que você e eu somos puros filhos de Deus, nascidos no Éden, no céu, no paraíso, mas nutrimos ainda um sentimento de bem e de mal, ainda há um equívoco. Vivemos como homens e mulheres de carne que não podem agradar a Deus e que não podem estar sob sua lei até que, num dado momento de nossa vida, deixa eu baixar aqui do outro lado, que aí eu só consigo ver aí no Telegram quando eu baixo aqui no Word. Nos seja revelado que toda a diferença entre os Adão e Eva originais, criados por Deus, puros seres eternos, e nos está em conhecermos o bem e o mal. Se quisermos voltar ao estado edênico, né, a esse estado do puro e eterno, e voltarmos a ser os homens e mulheres que éramos no início, pura criação, tudo o que temos a fazer é nos livrar do nosso falso conhecimento do bem e do mal, ou seja, é um julgamento que eu tenho desse bem e desse mal que me foi apresentado. E que eu julgo, porque vamos combinar, o que é certo para você pode não ser para mim. É, verdade. Então, quem disse que é bem e quem disse que não? Que é justamente o nome do capítulo, né? Quem te disse, né? Na realidade, tal conhecimento pertence ao reino da teoria, da crença, dos conceitos humanos. Devemos estar dispostos a encarar toda e qualquer condição, boa ou má, na nossa vida, no país ou no mundo, com uma convicção, 2 pontos. Eu renuncio a vocês. E ambas, a ambas. Ou seja, você não. Chega um momento que você tem que fazer a escolha. Você não pode estar em um momento nessa mente dual, na mente do ego, e em outro momento na mente do Espírito Santo, do Espírito Perfeito. Tem que renunciar. Essa é a maior dificuldade daqueles que iniciam o caminho do retorno à mente, né, de Cristo. Ainda oscila entre um e o outro. Você tem que fazer escolha, ou é a pessoa ou é a iluminação. Mas eu acho que vai para um ponto que tu automaticamente tu escolhe, né? Tu vai, Então, tu vai se aprofundando no caminho, vai aprendendo e é automático. Eu acho que é assim. então, na verdade, o que acontece é o seguinte, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Tem um termo usado pelo curso de milagres que chama-se SEM. O currículo está pronto. O que significa isso? Todo o seu plano de alma aqui já está pronto. Aí você pergunta assim, tá, mas por que uma pessoa iniciou o processo agora e de repente ela não aguentou e retornou? Tá? Ela desistiu, entre aspas. Né? Porque é o seguinte, o chamado é para todos, mas não todos de uma vez. Você vai fazer o retorno, isso é certo, porque todos nós vamos retornar. Mas o momento é a única coisa que você pode escolher. Então, se você vai agora
ou se você vai em algum outro momento, não importa, mas você vai. Fique tranquila, você vai. Porque isso já aconteceu. Olha outra doideira. Vamos lá, porque senão a gente não sai nunca mais daqui. É tanto paradoxo. Daqui em diante, não mais reconhecerei nem bem nem mal. Conheço apenas Deus humano. Eu não julgo. Só existe Ele. Pela visão espiritual, eu observo a consciência manifestando a si mesma em formas imortais, eternas, harmoniosas e abundantes. Daqui em diante, só aceitarei a revelação da criação verdadeira, onde há luz sem que haja sol e onde tudo é harmonia. Então, o que ele quer dizer aqui? Nós, como filhos, somos a manifestação de si mesmo em formas imortais. E, na verdade, não tem forma. Ele quer dizer o seguinte: eu, como espírito, né? Eu sou imortal. Na verdade, formas imortais, que é o espírito, eternas, harmoniosas e abundantes. Então, na minha consciência, eu só tenho que fazer uma coisa aqui: só aceitar a revelação verdadeira. E essa luz aqui, sem que haja sol, porque essa luz, ela é independente de qualquer coisa. Ela é independente de qualquer símbolo desse lugar, desse universo. O sol não é a luz em si. Né? As pessoas faz aí, às vezes, uma associação que é equivocada. Não há outro caminho. E quer estejamos, quer não, disposto a aceitar essa ideia, o segredo do viver harmoniosamente reside na capacidade de nos privarmos de todas as nossas apreciações e julgamentos sobre situações e pessoas. Então, o que você faz na mente quando você olha para situações, pessoas, para este mundo, e ou você aprecia alguma coisa? Você tira todo o julgamento e você tira o significado. Nada tem significado. Então, ele fala, é na capacidade. Porque se privar, né, de apreciações de coisas aqui, situações, é uma questão de ser capaz de fazer isso, né? É, É de ser é. capaz. E quem é que me capacita? Oh, Deus. Então, é difícil fazer isso porque no começo temos de viver uma vida dupla. Ele sabia bem da transição, né? Entre o homem velho e o homem novo. A gente oscila, é normal. Nem todo dia se acorda já com aquela entrega absoluta, né? Você dá umas escorregadas, vai estreitando, é óbvio que quanto mais você se observa, você entrega, renuncia e coloca na consciência ali que você é o que ele está dizendo aqui, né? Que eu aceito a revelação da criação, e isso tem que ser uma coisa sincera, né? Tem que ser uma coisa de sinceridade, né? Não pode ser uma coisa da boca para fora, né? Leviana. Você você vive uma vida adulta, não tem como você vai ainda tendo essas experiências até que chega um momento que nem chegou para ele que você está 100% no Espírito Santo. Está 100% no Espírito. Aí você não precisa absolutamente, né, não tem mais preocupação, não tem mais transtorno com nada que você presencia neste lugar. Por exemplo, é inevitável que tomemos conhecimento do mal no mundo, más condições, né, condições ruins, e às vezes más pessoas. Não há dúvida de que, como fez o mestre, poderemos precisar expulsar aqueles homens maus que ocuparam lugares. Deixa eu baixar aqui, para você ler aí também.
como fez o mestre, poderemos presenciar e expulsar aqueles homens maus que ocuparam lugares importantes no governo para fora do tempo. Embora no Curso em Milagres diz que isso, no Curso em Milagres não, no Desaparecimento do Universo diz que isso aqui não ocorreu, tá? Mas vamos levar para o conceito de que aconteceu, tá? Votando contra eles e expondo sua corrupção ao mundo, embora tudo deva ser feito com tal desprendimento como se fôssemos interpretar um papel na peça, porque não é real. Mas eu não sou passivo. Então vamos supor, você chega na sua casa e está tendo uma festa lá do vizinho e você não permitiu. Você vai deixar? Não. Você vai retirar ele da sua casa. Só que você não vai fazer isso com emoção, com raiva, dando importância para isso. Mas você vai fazer a ação que tem que ser feita. É isso, ó, desprendimento. Como se eu fosse interpretar um papel. Porque não sou eu. É um equívoco aquilo. Mas eu, como eu estou ainda nessa experiência, eu não vou ser passivo ao ponto de permitir, né, que o ego alheio cause, né, danos ali. Então, olha só que interessante. Isso aqui vai um pouco de contradição do Joel, quando fala não reajas, né? Ai, Senhor. Na peça da vida, seu papel pode ser de um ladrão que roubou muito dinheiro, mas o crime perpetrado na peça não o prejudicará e nem beneficiará. Estaria só interpretando um papel e se comportando como um personagem exigia. É o que a gente acabou de falar. Um ator não deve ser um vilão para fazer esse papel. Esse ator ele não precisa ter essas emoções que, né, não são condizentes com a verdade, né? E não precisa se expor desse jeito. Estaria só interpretando um papel e se comportando como um personagem, que é a projeção da mente. Um ator não deve ser um vilão para fazer esse papel, apenas representa e, tão logo desça o pano, retira a maquilagem e volta a ser ele mesmo. Gente, é tudo um teatro. Val, você continua aqui? Não, tô ouvindo, pode falar. Mas Vai falar? eu Então já. vamos embora. Vamos embora. Acho Tá, que mais uns 10 minutinhos a gente termina. tá bom. Assim é posto. Dizemos e fazemos coisas nesse estado de dualismo em que vivemos, mas temos de aprender a ter um sorriso incrédulo dentro de nós mesmos. É como se você estivesse fazendo o papel lá do vilão, mas por dentro você sabe que é só uma bobagem, que aquilo não vai interferir internamente. É isso que ele quer dizer. Na mente, você sabe quem você é, aquilo não vai interferir na sua essência, tá? Pois lembramos que somos apenas atores desempenhando um papel e desse modo não aceitamos as aparências como valores. É só um teatro. Então aquilo não me afeta e não muda o meu ser. De fato, temos de censurar o mal. Às vezes temos de votar contra ele, outras temos de marchar contra ele e, não raro, temos de corrigir crianças e até mesmo adultos. Você não é passivo aqui. Você toma as ações necessárias, mas sabendo quem você é. Isso não vai interferir na sua essência. Isso, porém, deve ser feito sem uma convicção real de nossa parte. E reconhecendo que, dois pontos, este é um mundo de aparências. E as pessoas que nele habitam ainda não despertaram para o grande segredo da não existência de bem e de mal, nas pessoas, nos lugares ou nas coisas. Então é isso que ele está falando. Você está no teatro ali, está expulsando as pessoas da sua casa, porque aquilo para você não é íntegro,
não está dentro da sua verdade, você pode tomar ação, mas dentro de você, você não se deixa abalar por essa aparência. Vou achar aqui. Temos de olhar para as pessoas à nossa volta com a silenciosa anuência em nossa mente. Eu sei que neste cômodo não há ninguém ruim, nem pensamentos maus, nem ladrão e nem mentiroso entre os presentes. Mas não basta. Temos de ir um pouco além e acrescentar. Porém, não há ninguém bom. Porque o bom também está dentro da dualidade, está dentro do julgamento. Então, eu corrijo a minha mente sobre o julgamento que eu estou tendo sobre a situação, as pessoas, né, os pensamentos, e também tiro o conceito de bom, porque bom é aquele que me enviou, né? No começo de nossa jornada metafísica, era difícil para muitos de nós não ver o mal. Faz parte aqui, a gente está ainda no despertar. Porém, é muito mais difícil alcançar o estado de consciência que nos eleva acima do bem, com certeza. Chegar nesse estado exige comprometimento, né? Acima da boa saúde e do bom suprimento. E nos recolhermos ao reino da consciência, onde, mesmo que exteriormente vivamos uma vida comum, cultivamos uma profunda convicção, uma certeza. Não quero aceitar as aparências. Não as aceitarei. Que é o que o ego te vende. Não vem de verdade. Ele vende um véu de ilusão. Ficarei no é. Deus é. E só Deus é. Não pode haver boa ou má condição. Só Deus pode ser. Então, você tira todo o julgamento e no lugar daquelas condições, você coloca assim, é o que é. Essa pessoa é o que é, essa situação é o que é. Sem julgar. Porque quem está julgando é o ego. Deus não julga. Deus não tem ego. O primeiro capítulo do Gênesis é um relato sobre um universo espiritual povoado de seres espirituais que não viviam dos efeitos, e sim da causa. Que não viviam, a causa no caso aqui é a presença. Né? Que não viviam só de pão, que não tinham de ganhar a vida pelo suor da fronte, não estavam na mente do ego. Ao contrário, no segundo e terceiro capítulos, o conhecimento do bem e do mal criou um sentido de separação de Deus, o ego, a dualidade, pares opostos. Após o que o homem vive pelo poder e pelos efeitos, vive pelo pão, pelo dinheiro, pelo pulsar do coração, pela luz do sol, vive pelas coisas criadas em vez de viver do Criador. Então eu vivo no mundo dos efeitos, do que o ego está me apresentando. Né? Então eu acredito nessas coisas e vivo por elas, mas não pela causa que é o Criador. No presente momento em que estamos lendo, tudo isso poderá não parecer difícil de aceitar, porque se tivermos renunciado e abandonado a dicotomia bem-mal, que é a distorção bem-mal, seremos puros, imortais, seres eternos, sem pecado ou vergonha, sabedores de que nada há para temer, pois estaremos vivendo pela graça de Deus. Não nos esqueçamos, porém, que o amanhã nos trará problemas que tentarão nos jogar para fora do Éden. É aquilo que a gente falou, vai para a mente interpreta, julga, e aí eu tiro a paz da mente. Amanhã teremos o correio e o telefone que tentarão nos hipnotizar com as aparências do bem e do mal. E faz mesmo, todo dia. Aí você tem que ir para a mente, sai do julgamento e fala, não sei nada sobre isso. E nem eu fiz. Quando sobrevêm tais momentos, lembramos que é preciso ser fortes, persistentes. Mas também é quando a graça de Deus vem nos capacitar para mantermos nossa integridade espiritual, que é aquilo que Jesus falou. Opa, não caia nessa. Não há nem bem nem mal nisso. A grande verdade, a de não haver bem e mal em todas as formas, é o segredo do não poder. Então eu não fiquei refém daquela situação. Então, quando o telefone tocou, o correio chegou, eu não dei poder para o correio e nem dei poder para o telefone.
É o segredo da vida pela qual a humanidade sempre procura, acha, mas não fica. Isso foi chamado de busca de Deus, de santo grau, e etc. E quando é achado, se é que é achado mesmo, porque a pessoa acha que está no caminho, mas não está, o que se nos depara é que não há bem. O que não há é aparência. Eu não sei nada sobre aquilo. Quando os homens descobrem esse segredo, seus pés caminham direto para o paraíso, que é a paz na mente, pois descobriram a realidade última. É apenas o ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que mantém um homem fora do reino de Deus. Então, eu comprei o que o ego me disse, acabamos, né? Então, eu comprei o que o ego me disse, e aí eu me vi fora da casa da mente, então eu acreditei no mundo irreal de aparências e no reino do julgamento. Então é isso, hoje a gente terminou do irreal para o real, Nossa, né? Só com esse maravilhoso. capítulo aqui de ação. Então, na próxima vamos falar, entrar no campo do ego profundo, do ego estruturado, não é o ego só do Jung, mas é um ego que a gente vai entender como é que ele funciona aqui. Val, obrigada Eu que agradeço. pela sua presença, espero que você tenha gostado. Estou amando. Muito bom. E um bom final, ainda bem, eu fico contente. E, e a gente vai se falando, qualquer dúvida você me manda aqui, tá? Não tem Uhum. problema, pode perguntar. E semana que vem a gente começa outra aula aí, tá bom? Bom Tá final de semana bom. para você, Flor. Para Fica com você Deus. também. Boa noite. Você também. Boa noite.